Salmos de número 41, tá? O cuidado de Deus para com os pobres. Davi queixa-se da traição de seus inimigos e busca o socorro de Deus. Salmo de Davi para o cantor Mô. Bem-aventurado é aquele que atende aos pobres. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz causas vãs, só seu coração amontoa a maldade. Em saindo para fora é disso que ele fala. Todos os que me aborrecem murmuram a um contra mim imaginam o mal, dizendo: uma má doença se lhe pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me pusesses diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, e de século em século. Amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem nós tivemos o culto de ação social. Nós tivemos um culto ali a qual nós entregamos as nossas primícias. Porque, irmãos, como nós já temos falado em algumas lives aqui, Café com Pão, nós paramos o nosso foco somente em um momento que o mundo está atravessando com o Covid-19 e esquecemos que todos os anos, todos os dias, morre, irmão, espalhado pelo mundo, não só no Brasil, pessoas com fome. E esse salmo, ele vem de encontro a dizer que bem-aventurado é aquele que atende à necessidade do pobre. E nós sabemos, irmãos, que existia dentro da lei que Deus deu para Moisés ali, tá? Existia dentro da lei do judaísmo um momento da colheita, a qual aquilo que caía na terra não poderia, os últimos rabiscos não poderiam ser colhidos, e o dono da seara abria ali a sua plantação, quando ele acabava de colher, para que os necessitados viessem colher aquelas coisas que caíam pelo chão, era proibido de pegar, os rabiscos que ficavam ali da colheita, era para sustentabilidade dessas pessoas, para que não houvesse mortandade de fome no contexto judaico, no contexto de Israel. Então nós vemos que poucas igrejas ela tem um trabalho como esse. Infelizmente, as igrejas que têm não é assistida por ajudas governamentais.
né? A gente luta com a doação dos irmãos ali, a gente tenta implantar isso na mente dos irmãos, que precisamos também assistir os nossos irmãos. Precisamos também ajudar os nossos irmãos dentro das suas necessidades. E nós, irmãos, não podemos parar com o trabalho social, tá certo? A gente entende que é um momento delicado, mas, irmão, será que você, nesse momento delicado, deixou de se alimentar, deixou de comprar coisas, alimentos para dentro da sua casa? Eu tenho falado, irmão, se você não pode ajudar com um pacote de arroz, com um pacote de macarrão, 1 litro de óleo, 1 quilo de feijão, um pacote de feijão, parta no meio que você tem. O pouco com amor é muito para quem não tem nada. Então, o salmista ele está engrandecendo as pessoas aqui que ajudam os necessitados. Então, que você reflita nesse salmo e que você abra o seu coração. Eu tenho falado aqui, né? Se você, pastor, eu gostaria de ajudar, mas não sou membro da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia. Tem como alguém buscar? Tem. Nós vamos aí, eu vou aí, nem que eu tenha que pagar um Uber para poder estar indo aí, pegar, colher seu alimento. A gente vai estar fazendo isso. Temos filhos na fé aqui que tem moto, que pode buscar, né? Como eu dissera ontem na igreja, falei, irmão, não adianta você mandar sua primícia, você que é doador da primícia da igreja, para casa do presbítero Cláudio e a Euridice nesses dias. Por enquanto eu estou responsável até eles restabelecerem a saúde para poder estar voltando ao trabalho que eles fazem com excelência. Então você tem que trazer para a igreja, tá? Traga para a igreja que a gente vai dar o destino que é necessário dar. Então, por quê? Algumas pessoas que moram, né, no mesmo andar, no mesmo condomínio do que eles ali, já deixavam com eles ali, tá? Então, hoje se faz necessário trazer na igreja, ou você me comunicar e eu estarei na sua casa pegar a sua primícia. Então, domingo ali muitas pessoas trouxeram sua primícia, muitas pessoas não deram. Nós vamos estar entrando em contato, falando, olha, prepara a primícia aí que eu estou indo aí buscar. Porque, irmão, a gente faz um trabalho de visitação, e eu, nessa pandemia, eu tive levando algumas ceias em casas, eu tive fazendo algumas visitas, para não perder o contato com os irmãos, orar, né, ver como é que está a situação dos irmãos, e a gente achou pessoas com dificuldades, porque nem todo mundo foi assistido com esse auxílio emergencial, tá? Nem todo mundo. Para confirmar isso, é só conversar com a junta diaconal aqui da igreja, né? Lógico que a gente sabe que alguns foram assistidos e não foram fiéis com aquilo que deveria, a parte, como diz o pastor Márcio, com Malaquias dele, né? Então, a gente precisa, mas para tirar a infidelidade do coração do povo, irmão, é só o próprio Deus. Pregar a gente tem pregado, falado, ensinado, a gente tem ensinado, mas a pessoa quer viver uma vida obstinada, então a gente não pode invadir o espaço dela, é ela com Deus. Então, que Deus venha tocar no seu coração, no nosso coração, de ajudarmos os necessitados. A obra de Deus, eu não posso preocupar em alimentar só o espírito se o físico está passando necessidade. E para mim, irmão, sinceramente, como pastor, eu sei que eu não tenho condição. Ontem eu falava sobre isso, que se eu tivesse, eu não pedia nada a ninguém, eu colocaria a mão no bolso e eu mesmo abençoaria. Então, infelizmente eu não tenho, eu tenho que recorrer aos irmãos, porque o pouquinho que cada um dá, a gente faz um montante. Então eu falava sobre isso, as pessoas, que a gente precisa
Eu não posso deixar aquele que tem fome dizer para ele, olha, vai em paz, Deus vai dar. Então, quando eu chego numa casa e vejo que uma outra pessoa ajudou e que a igreja não fez o papel dela, tá? Principalmente naqueles que são dizimistas, ofertando a casa, irmão, a minha cara vai no chão. Me perdoe a minha sinceridade, vai no chão. Entendeu? Porque esse é o papel nosso de igreja, de família, que nós tanto falamos que somos. E o nosso próximo está passando necessidade, e outras pessoas, e às vezes pessoas que nem proferem a mesma fé da gente, fazendo o papel que deveria ser nosso como igreja do Senhor. Então, vamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, tá? Não tem, nada te impede, você que tem vizinhos que te amam, olha, nós estamos fazendo uma cesta na igreja, nos ajude aí a ajudar pessoas. Então, que nós possamos, irmãos, estar abrindo o coração. Então o salmista vai dizer, né? O Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Davi está falando isso acerca de quem? Aquelas pessoas que têm um coração aberto para poder favorecer o menos favorecido, porque o bem que eu planto, irmão, nunca vai ser pela pessoa, mas vai ser sempre em relação a mim, porque tudo que eu planto vai voltar em dobro para mim. Quando eu libero perdão, não é por causa é por causa de mim, irmão, porque se eu não liberar o perdão, tampouco o Pai vai me perdoar. Não é assim que a Bíblia fala? Perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Então, o perdão é uma via, a ajuda é uma via de duas mãos. Eu ministro na vida de alguém e alguém ministra na minha vida, e Deus assim ministra. Então ele está dizendo, olha, o que procede, o que ajuda, o que abençoa, o que empresta, o que dá, né? O Senhor o livrará e o conservará em vida, e será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Olha as promessas que vem seguindo daquele que abençoa, que atina para isso que nós estamos falando. Tu renovarás a sua cama na doença. Forte isso aqui, querido. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Então, o salmista Davi está dizendo, olha, Senhor, eu pequei contra ti, sara minha alma. Alma, irmão, é a minha vontade. Alma é meu desejo. Alma é o meu eu. Sara minha alma, ou seja, Senhor, transforma a minha alma, transforma o meu caráter. Sara-me. E Davi constantemente ele estava dizendo à alma dele, porque Davi entendia que a alma dele o confrontava e militava contra o espírito. Chega um ponto que ele diz, aquieta a minha alma dentro de mim, confia em Deus, espera nele, tu o verás. Porque quando nós estamos passando um momento difícil, a primeira coisa que nós fazemos é tentarmos nos distanciar do Senhor. A nossa vontade começa a dizer, Deus não está te ouvindo não, para de ir na igreja, para com isso, para com aquilo, volta às velhas práticas, isso é sua alma. E aí ele segue dizendo aqui, olha, os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Eu creio que Davi está escrevendo esse salmo aqui ao cantor Mor, porque ele chega num ponto aqui que ele fala, até os meus amigos, aquele que comia comigo, aqueles que estavam comigo, levanta o calcanhar contra mim. Ele está falando aqui daquela perseguição,
Porque uma das pessoas que Davi aprendeu a amar foi Saul, a respeitar os soldados ali que combatiam com ele, amando de Saul, agora o perseguiam, querendo tirar a vida, desejando-lhe a morte, desejando-lhe enfermidade. Mas graças a Deus que Davi entendia que mesmo que ele caísse em desgraça, enfermidade, o Senhor visitaria a cama dele, levantaria ele dali. E eu quero liberar uma palavra para a sua vida nessa manhã. Deus vai te levantar, querido, dessa circunstância difícil. Deus vai te levantar deste mal que tem tentado te assolar. Deus nessa manhã está te tirando tudo isso. A criança está voltando para os seus braços. Aquilo que já fugiu do seu controle, porque a perseguição tinha fugido. Davi tentava argumentar. Quantas vezes ele argumentou com Saul? Saul entrou remorso dele, ele não se arrependeu, porque logo após ele volta a perseguir Davi de novo. Entrou remorso. Há uma diferença entre remorso e arrependimento. E aí Davi é novamente perseguido, caluniado, desejava-lhe a morte, fugiu do controle dele, várias vezes situações, mas não fugiu do controle de Deus. É por isso que eu enfatizava na mensagem de ontem, acerca de Joquebede, que fugiu do controle dela, não podendo ela esconder mais o menino, ela betumou a arca. Só que ela não tinha, irmãos, convicção que aquele menino, as águas não poderiam levá-lo, bichos não poderiam comê-lo, ao ponto que ela coloca Miriam de longe. Será que ela estava confiando que Miriam também na época era uma criança? Se um bicho atacasse, o que ela poderia fazer? Era só para trazer notícias boas ou ruins que Miriam estava ali. E aí eu entendo que quando o autor, porque a Bíblia, irmão, ela não deixa ponto solto. Quando ela coloca nome de pessoas, situações, ela quer nos dizer alguma coisa. E quando o escritor ali escreve que não podendo ela mais esconder, dá-se a entender que não fugindo do controle das mãos dela, ela teve que criar uma situação que não era uma situação segura para colocar uma criança. Pode ter fugido do controle de Davi, pode ter fugido do controle das suas mãos, mas ainda continua no controle da mão de Deus. Quem sabe quando ela betumou aquela arca e colocou a criança ali, ela achou que nunca mais o viria, que coisas ruins aconteceriam com ele, eles seriam achados. E ali a lei ia se cumprir, ele ia morrer. Mas Deus não havia escrito uma história dessa forma para aquela criança. E aí eu falava ontem, irmão, tranquiliza seu coração. Aquilo que fugiu do controle da sua mão, não fugiu do controle da mão de Deus. Isaías 49:15 diz: a mãe que amamenta pode esquecer do filho que amamenta, mas todavia o Senhor não tem esquecido de nós, porque tem nos gravado na palma da mão. Moisés estava gravado na palma da mão de Deus. Joquebede não sabia, mas Deus tinha ciência. Ele era o menino para libertar aquele povo. Joquebede não tinha certeza que o menino voltaria todos os dias que ele virava à noite ali naquele arbusto, naquele lugar. Mas o Senhor sabia. E o menino foi achado. E o menino foi devolvido à mãe. E quando Deus te devolve algo, querido, Ele te devolve para mudar não só a sua vida, mas a vida de tudo que está à sua volta. Ontem eu falava sobre isso. E ao menino voltar, ela passa a ganhar. Sua casa é suprida, porque a bênção de Deus é completa. Ela passa a ser paga para tomar conta daquela criança e ter de volta nos seus braços os filhos. Aí eu perguntava, o que você já betumou e colocou ali dentro e lacrou debaixo de 7 chaves? Deixou de acreditar, porque passou o tempo, passou as horas e não aconteceu da forma que você esperava.
mas vai acontecer da forma que Deus quer. E aquilo que está desenterrado, ontem eu liberei uma palavra dizendo: Deus está desenterrando hoje, Deus está devolvendo para a sua vida, Deus está colocando nos seus braços. Até falava, irmão, imagina você com uma criança no braço agora amamentando, profeticamente, faça isso. Isso é o que Deus está te devolvendo nessa noite, a esperança, porque vai cumprir na sua vida o que começou na sexta-feira, o Salmo 126, nós estávamos como aqueles que sonhavam, e a nossa boca se encheu de riso, e Deus colocou um novo cântico em nossos lábios. Aleluias, aleluias. É por isso que aqueles que te perseguem, que te aborrecem, essa situação que insiste em não sair, Deus vai visitar ela neste dia. Deus vai visitar essa situação e você vai estar como aqueles que sonham e a sua boca se encherá de riso. Aleluias. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. E todos que me aborrecem murmuram a uma contra mim imaginam o mal, dizendo: uma má doença lhe pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Essa situação está dizendo, ela não vai se levantar. O seu inimigo está dizendo, não vai se levantar mais, não vai. Até o meu próprio amigo, seu próprio amigo íntimo, está levantando o calcanhar contra você. Mas vai chegar o versículo, aleluia, de número 10, mas tu, Senhor, tem piedade de mim, levanta-me, para que eu lhe dê o pago. Levanta-te. O pago aqui que ele quer dar não é o pago com mal, mas o pago de Deus está na vida dele, ele pagando o mal com bem, para eles perceberem que Deus é Deus na história dele. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfará de mim. Recebe essa palavra aí, querido. Reconhece que Deus te favorece, reconhece que o teu inimigo não triunfará contra você. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Deus está te sustentando, Deus está mudando o seu cativeiro, Deus está trazendo de volta aos seus braços aquilo que você imagina ter perdido. Deus está colocando uma esperança nova sobre a sua vida. Receba essa palavra profética sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os projetos, sobre o seu ministério, o ministério a qual Deus te confiou, sobre a igreja a qual você está pastoreando. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Você vai dizer, o canto que você vai cantar é esse: bendito seja o nome do Senhor de século em século, bendito seja o nome do Senhor de século em século. Amém. Amém, 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 porque os teus inimigos não prevalecerão, a circunstância não prevalecerá contra você, contra seu lar, contra a sua família, contra os seus projetos, contra o ministério que Deus te deu, porque a palavra final quem tem ao seu respeito, a palavra final quem tinha sobre a vida de Arão e sobre a vida de Joquebede, de Arão, Miriam e Moisés, era Deus, e Deus tem te gravado na palma das tuas mãos. Pode o homem esquecer de você, pode o amigo que era da mesa da tua casa te caluniar, te perseguir, falar mal, querer sua ruína, mas o Senhor é o sustentador do seu ministério, o Senhor é sustentador da tua casa, o Senhor é sustentador das promessas que Ele te fez. É Ele que te pega pela mão direita e te diz: tu és meu e eu não te largo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Essa enfermidade ela vai bater em retirada, esse desânimo vai sair, essa sequela que as suas escolhas deixaram
deixaram vão ser, querido, agora arrancadas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra liberada sobre a sua vida. O Senhor já entrou nessa peleja, o Senhor já sondou o teu coração, te colocou de pé, porque, irmãos, eu entendo na palavra do Senhor, grandes mulheres foram impedidas por um momento de gerar filhos, grandes mulheres foram impedidas, mas quando geraram, Deus não mudou só a história delas, Deus não só mudou a história do marido dela, Deus só não tirou a vergonha dela, mas tirou a vergonha de uma nação. Assim foi na vida, aleluias, de Ana. Quando Samuel chegou, mudou a história de Ana. Quando Samuel chegou, não mudou só a história de Elcana, mas quando Samuel chegou, ele mudou a história, o contexto de grandes profetas, o contexto de uma nação. Ei, o que eu quero dizer isso nessa manhã, o que Deus está entregando hoje nas suas mãos, não vai mudar só a sua história, mas vai mudar a história de todos aqueles, querido, que estão à sua volta, porque Deus não te chamou para ser cheio, Deus te chamou para transbordar. Davi entendia isso, por isso que ele louva no Salmo 23, enche o meu... unge a minha cabeça com óleo, até que o meu cálice seja cheio e transborde, porque ele sabia que a família dele precisava do transbordar da unção que estava na vida dele. Então, essa unção que hoje Deus derrama é para você transbordar, e se prepara para ouvir, querido, testemunho. Depois que eu comecei a ter amizade com você, depois que eu comecei a frequentar a sua casa, depois que eu comecei a andar contigo, a minha vida foi transformada, porque a unção é para ser transbordada, a unção não é para ser cheia, é para transbordar e respingar em quem está à sua volta. Aleluias, louvado seja o eterno nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos, que nessa manhã o Senhor traga essa confiança no seu coração, que nessa manhã o menino volte para os braços da sua vida, que você abra o coração e faça o bem, empreste, dê às pessoas que são menos favorecidas, ajude, querido, no trabalho social do ministério a qual você pertence. Se lá não tem, seja um agente disso, se levanta para poder assistir pessoas, e você vai ver como é gratificante, irmãos, quando você chega numa casa que você não sabe de nada e Deus te usa para levar algo ali, e a pessoa começa a se derramar e dizer: o meu Deus é fiel, eu não tinha nada e o Senhor providenciou através da vida dos irmãos. Então esse é o maior pagamento que Deus pode te dar, uma família assistida, agradecendo a Deus porque suas orações foram ouvidas. Amém? Eu quero convidar você a orar nessa manhã. Você que pode, feche teus olhos. Você que pode, ore junto comigo agora. Eu peço oração pela vida do presbítero Cláudio. Amém? Pela vida da missionária Márcia. Pela vida, irmão, de cada irmão que trabalha na área da saúde. Nós temos aí nossa irmã Tânia Luzia, que trabalha na área de saúde, na esterilização, né? Então vai muita coisa contaminada para ela esterilizar ali. Nossa irmã missionária Ana Augusta também, ela está de linha de frente, né? Ela trabalha no SAMU ali, para toda a equipe do SAMU, Corpo do Bombeiro, as ambulâncias ali, né? Então vamos orar, irmão, pelos médicos, toda a equipe hospitalar, né? Seja da mais simples pessoa ao cargo mais elevado dentro de um hospital, tá bom? Irmãos, vamos orar. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Tu és um Deus zeloso, Tu és um Deus misericordioso.
Tu és um Deus, ó Pai, a qual nós, ó Pai, amamos, dedicamos, Senhor, a nossa vida. Meu Deus querido, nós somos o sacrifício e o Senhor o fogo. Queremos, ó Pai, estender aqui o nosso amor ao Senhor, a nossa gratidão pelas vidas, Senhor, que interagiram conosco, pela vida da Raquel Rezende, pela vida do pastor Cláudio, da banda Marca Passo, Ailton Ramos, pela vida, Senhor, do Silvano, pela vida do pastor José Urbano Meneghelli, pela vida da Natália, Senhor, da pastora Sirlei, que sempre tem sido uma companheira em nos acompanhar pela manhã. Que o Senhor visite esses lares agora, que o Senhor visite essas famílias agora, Senhor. Pai, aquilo que está fora do lugar, coloca no lugar. Meu Deus, eu quero abençoar nesta manhã, ó Deus querido, esse resultado a qual o teu filho irá pegar, Senhor. Meu Deus querido, neste momento, Pai amado, que o Senhor Deus, que tem assistido a luta do teu filho na saúde, continue, Pai, meu Deus querido, ó Pai amado, guardando o teu filho de todo mal. Deus, também, ó Pai, a vida dos teus filhos, Senhor, que estão acometidos de enfermidade, que tudo venha transcorrer da melhor forma possível. Meu Deus querido, cada pessoa, Senhor, ali do SAMU, do Corpo de Bombeiro, das ambulâncias, da equipe hospitalar, meu Deus amado, seja guardada, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua unção. Pai querido, ó Pai amado, que diminua, Pai, o caso, ó Deus querido, de óbito na nossa cidade, que seja banido, Senhor, meu Pai amado, essa enfermidade para bem longe, que chegue, ó Pai, a cura, Senhor, para este mal. E nós sabemos que, Pai, o primeiro processo da cura é render as nossas vidas ao Senhor. Meu Deus, que nessa manhã, Pai querido, o início dessa semana venha ser, ó Pai, uma semana de vitória, de resposta, de graça, de unção, de poder, ó Pai, na vida, Senhor, de cada pessoa, Senhor, cada família, Deus. Eu apresento cada família da Igreja MW Jardim Atalaia, do bairro Jardim Atalaia, Senhor, o meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda, meu vizinho da frente, da retaguarda. Pai, cada família, cada mulher, cada homem, cada moça, cada rapaz, cada criança, cada adolescente, cada pré-adolescente, cada ancião, Senhor. Pai, cada comerciante, ó Deus, desse bairro. Meu Deus querido, ó Pai, o Atalaia do alto a baixo, meu Deus. Pai querido, que o Senhor venha guardar essas famílias, aquelas que ainda não reconhecem o senhorio do Senhor Jesus Cristo, que elas venham proceder, ó Pai, aceitando o teu Filho como Senhor, para se tornar filhos do Senhor, Pai eterno. Espírito Santo, visita cada lar agora. É o Senhor que nos convence dos nossos pecados, das nossas culpas, das nossas transgressões. Meu Deus, que neste momento, ó Pai, cada família que, ó Pai querido, que nos assiste, seja visitado com essa palavra poderosa, libertadora, restauradora, para a glória do teu nome. Assim nós abençoamos, ó Deus, os teus filhos, certo da vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Irmãos, nós estamos voltando aí, né, às atividades da igreja. E ontem nós tivemos um culto ali maravilhoso. Não tivemos pela manhã a escola bíblica dominical, porque nós deixamos os filhos bem à vontade para passar a manhã com as suas mães ali, né, junto da sua família, e logo mais está conosco no culto à noite, né? E graças a Deus, as pessoas estão entendendo, estão conseguindo vir ao local de culto, tá? Se faz necessário você vir com a sua máscara, tendo aí na sua bolsa o seu álcool em gel. Se não tiver,
quando você chega, a gente tem um obreiro ali que faz esse papel de colocar álcool na sua mão, tá? Ontem mesmo, por boa parte, foi eu que fiz no início, depois começa, não tem como ser eu, né? Ontem tivemos a presença ali da nossa irmã Helena, o diácono Josias ficou com as crianças e ela pôde assistir. Tivemos pessoas tomando ceia ali ontem, tem algumas que nós vamos ministrar ceia durante a semana, graças a Deus ficou agora bem pouca gente para a gente ministrar ceia. Então, irmãos, terça-feira, nós temos ali nas atividades da igreja o nosso ensaio de louvor, às 7 horas até às 8h30, e 8h30 nós temos a intercessão jovem. Então você jovem é convidado a estar conosco. Temos sentido a falta de muitos jovens ali, tá? E o trabalho ali é para quem queira, né, irmão? A palavra, não adianta a palavra ser empurrada a goela abaixo. Você que quer estar ali, alinhar comigo, junto com a liderança, nós estamos ali todas as terças-feiras, de 8h30, às 21h30, tá? Voltamos à normalidade essa semana. Quarta-feira nós temos a EDD, você que quer ser um discípulo, você que quer ser discipulado pela minha pessoa, todas as quarta-feiras, às 19h30, nós estamos ali até às 21h30, tá? 2 horas ali estudando, aprendendo a palavra do Senhor. Sexta-feira é o nosso culto de libertação, Morrer para Viver, começa às 19h30, tá bom? Domingo, nós temos no período de 9 horas a escola bíblica dominical. Voltamos no domingo, atividade normal. E domingo à noite, tá? À noite teremos o culto de missões, tá bom? Culto de missões, prepara a sua oferta missionária aí. Eu não sei quem estará no comando de culto. Se não tiver ninguém, nós mesmos vamos fazer o culto ali, como nós fizemos o de ontem ali, tá? Não podemos, por causa, são do grupo de risco, ter os irmãos que comandam o culto de ação social, mas nós mesmos fizemos o culto ali, tá bom? Então, frequente um dos nossos cultos. Quinta-feira, irmão, eu soltei, né? Quinta-feira nós temos o GECEL, tá? Ali na casa da irmã Poliana, e hoje nós temos o GECEL de homens também, e as Déboras reunidas ali, tá? No alinhamento junto com a Márcia aí, no Curadas, tá bom? Então me parece que vai ser lá na casa da irmã Júnia, às 19h30. A irmã Júnia, ela mora aqui na rua Antônio Leão, número 70 e alguma coisa. Eu não me lembro agora muito bem. É número 70 e alguma coisa, nas casinhas novas aqui no início da rua Antônio Leão, tá? Indo para a escola aqui do bairro. Então, que você venha participar de uma dessas atividades aí, tá bom? Você que não faz parte do grupo de risco, vem estar conosco no local de culto ali, trazendo sua máscara, trazendo seu álcool em gel, sua toalha, tá bom? Sua garrafinha d'água, se faz necessário, tá? No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória. Você que perdeu, né, o nosso culto ontem ao vivo, você que perdeu ontem pela manhã o café com pão especial, procure Pr. Leonardo Malaquias lá no YouTube, no nosso canal lá, e inscreva-se no canal, ative o sininho. Ontem mesmo nós fizemos 2 postagens, e mais tarde essa postagem também vai estar lá, essa mensagem. Então esse café com pão vai estar lá, tá bom? Divulgue, irmão. Olha, o pastor tem sempre dado uma palavra entre 9 horas, 9h30 ali, no café com pão. Se tem sido bom para a sua vida, divulgue isso para nós alcançarmos mais pessoas ali, tá bom? Deus te abençoe, Deus te dê uma semana de vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Beijo do gordo, Deus te abençoe.